Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos nesta segunda-feira, dia 8 de novembro. Nós nos encontramos na 32ª semana do tempo comum. Já estamos mais próximos do final do nosso ano litúrgico, com a celebração da festa de Cristo Rei, Senhor do Universo. Estamos nos aproximando ao final deste ano litúrgico. E neste dia 8 de novembro, segunda-feira, nosso Evangelho, Lucas 17, versículos 1 a 6. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daqueles que produzem escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia e 7 vezes vier a te pedir perdão, dizendo estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos então disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te ao mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, assim seja. Queridos amados, os relacionamentos no interior de uma comunidade cristã devem ser sempre de muito respeito, de muita fraternidade, de muita comunhão, de uma busca sempre da compreensão e na colaboração, na ajuda da conversão. Por isso, a correção fraterna é e deve ser sempre feita com a caridade. Ora, veja que Jesus está dizendo que é inevitável que aconteçam escândalos. Sabe qual, para mim, é o maior escândalo dentro de uma comunidade de fé, uma comunidade cristã, uma comunidade de vida, uma comunidade de aliança, uma comunidade paroquial, uma comunidade, não é? Igreja, comunidade? Não são os nossos defeitos, não são as nossas quedas, os nossos pecados, mas o maior escândalo que nós possamos dar ao mundo é a falta da misericórdia, do perdão, do amor na hora da queda, das limitações, da miséria do meu irmão. Esta hora é a hora que devemos amar mais. E, infelizmente, este é o maior escândalo. A falta do perdão, a falta da misericórdia com que nós queremos ser tratados com misericórdia por Deus e pelos irmãos. Mas, infelizmente, às vezes, o maior escândalo é o fechamento do nosso coração. E assim, então, as pessoas que estão dando os primeiros passos na fé, podemos dizer, não é? Os bebezinhos. São Paulo chega a dizer que tem dado, não é? O mingauzinho, o leite, porque nós não somos capazes de uma comida mais sólida. E às vezes, estes pequeninos que estão chegando, esses bebezinhos na fé, merecem
uma atenção especial e merecem do nosso testemunho de comunhão. Não devem ser tratadas com intolerância, impaciência, por quem se considera muitas vezes o mais superior, o mais sábio, o mais entendido, com as mais graças, capacidades, dons para isto, para aquilo na igreja, nos ministérios. Então, se você se considera o mais superior, o mais maduro na adesão a Jesus, e deve partir e obrigatoriamente devemos ser aqueles, não é? Que damos um testemunho mais sólido, mais madurecido, mais maduro na nossa maturidade humana, afetiva, emocional e também espiritual. Assim, esse tratamento, quando às vezes acontece de não sermos maduros, de não sermos pessoas, não é? Como aqui está nos dizendo, prestando atenção ao teu irmão que peca, e repreendê-lo, e se ele se converte, ganhamos este irmão. Mas se agimos com uma intolerância, desprezo, nós acabamos por fazer com que abandonem o caminho da fé, o caminho do Senhor, a igreja, a comunidade. Então, este é o maior escândalo. Jesus está advertindo os discípulos, está advertindo a igreja, está advertindo a cada um de nós para evitarmos agir com atitudes pagãs, com atitudes mundanas, com atitudes de quem não conhece o Evangelho, que não conhece o Cristo. Então, a ofensa feita a uma pessoa fraca na fé atinge, assim nós podemos ver, perceber neste texto sagrado, atinge o seio da comunidade e atinge também, não é, a humanidade, a sociedade, porque esperam de nós, e é justo que esperem de nós, cristãos, atitudes cristãs. Nós sabemos que Mahatma Gandhi, não é, dizia que ele não se tornava um cristão por não ver o testemunho cristão dos cristãos. Mas ele era um apaixonado por a pessoa de Jesus Cristo. Ouvimos neste domingo as bem-aventuranças. Mahatma Gandhi ficou encantado, ficou embebecido com as palavras de Jesus no sermão da montanha, as bem-aventuranças. Então, é em primeiro lugar o nosso Deus interessado em que alguém se converta, que se volte ao reino. Anunciado Jesus, acolha, se esforce, não é? Para adequar a nossa vida e a vida então daqueles que chegam para o reino, no reino. A prática da vivência e não a fala, a fala não converte, a fala não arrasta as pessoas. O que arrasta, o que traz as pessoas é o testemunho da nossa vida. E assim, porque nós conhecemos então a fraqueza humana e a nossa própria fraqueza, o próprio Deus Pai ele não exclui, ele não rejeita. O próprio Deus Pai sabe que ninguém é capaz de atingir a perfeição a qual somos chamados, a maturidade da fé que somos chamados da noite para um dia. Ele é paciencioso, ele tem, não é, paciência conosco. Porque nós não devemos ter paciência? Temos que ter, não é, este processo da conversão
a gente deseja, a gente quer, muitas vezes de uma maneira lenta, de uma maneira, então, como pequenas tartarugas, e para o outro nós queremos que sejam lebres, vamos dizer assim. Então é penoso, é um processo purificatório, é um processo de mudança de mentalidade. A metanoia é mudança de pensamento, de sentimento e de agir, então, em Cristo. Por isso, Deus, que é Deus, tem paciência para conosco, porque nós não devemos ter para com os irmãos. Deus não suporta que alguém haja, não é, de forma não misericordiosa, com o não perdão, de maneira severa, que intrometa e ponha a perder a obra de sua graça, a obra da salvação, a obra do resgate, da justificação. Então, o escândalo, em última análise, consiste em desfazer a obra de Deus no coração das pessoas. Portanto, é obrigação de cada um de nós e de toda a comunidade colaborar para que os pequeninos, apesar de suas quedas, e nós também sigamos adiante fazendo este processo amadurecedor sempre mais da nossa fé. Como um grãozinho de mostarda, assim então a fé deve ser produzir, vamos dizer, em nós a graça santificadora e a ação. Fé sem obras é morta, morta se torna. A fé, quando ela não vive o que de fato professamos crer. E assim então vã se torna as obras, se não se faz de fato por aquilo que se acredita e vive-se do que se acredita. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.